Ciências na escuta. Olá, Laura Krieger falando. Eu sou do coletivo Ciências na Escuta e hoje eu estou aqui com duas convidadas super interessantes para a gente discutir sobre o episódio de trabalho infantil, um problema visível. Eu vou passar a palavra para a Elvira, que vai se apresentar. Eu sou Elvira Cozendei, sou servidora do Ministério do Trabalho e Emprego e atuo há 39 anos na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Participei da Constituinte de 1986 para escrever o artigo 227 da Constituição. Como eu era servidora da FUNABEM, Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, eu trabalhei muito para ajudar a escrever o Estatuto da Criança e do Adolescente. Perfeito. Daniela, por favor. Meu nome é Daniela Muradas, eu sou professora de Direito do Trabalho da Universidade Federal de Minas Gerais. Perfeito. Bom, vamos começar então perguntando, né? A pergunta foi feita pela Daniele. Ela pergunta o seguinte, Elvira: como o trabalho infantil pode afetar no desenvolvimento infantil e escolar da criança? Daniele, o trabalho infantil vai impactar todo o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Além da evasão escolar, ele tem implicações físicas e emocionais. Se você pensar numa criança que está em venda ambulante, noturna, por exemplo, que ele vai trabalhar até meia-noite, 1h da manhã, e no outro dia ele tem que ir para a escola, existe um cansaço atrás disso. Além disso, se for durante o dia, ele tem exposição ao sol, à exploração sexual. Então, tem atividades que levam à morte, lesão de pele, né, além da exploração sexual. Então, são vários fatores, psíquicos, físicos e comportamentais. Tudo isso prejudica porque são pessoas que estão em desenvolvimento. Se ela pega uma carga mais pesada ou uma venda ambulante com um tabuleiro, ela tem uma tração da coluna vertebral. Você imagina isso, o que vai impactar na vida do adulto, essas lesões físicas. Daniela, pode complementar pela visão do direito? Oi, Daniele. Bom, o trabalho precoce, ele normalmente prejudica, né, a possibilidade de acesso a outros direitos que foram declarados como fundamentais pela Constituição de 88, como, por exemplo, o direito ao lazer, o direito à convivência familiar, o direito a se dedicar a outras atividades que não têm um cunho econômico. E a educação, ela pode andar lado a lado com o trabalho, né? Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição brasileira, elas proíbem o trabalho para determinada faixa etária, com a finalidade de propiciar uma melhor formação educacional, uma melhor formação moral. E, depois disso, o trabalho pode ser efetuado, né, com limitações exatamente para proteger a criança e o adolescente. Mas o trabalho precoce, para responder diretamente a Daniele, ele prejudica não só o direito à educação, como o direito a outras formas de se educar, como, por exemplo, na convivência familiar, né? E com a comunidade, né, de se engajar em pautas da sociedade. Enfim, esse direito ao descanso, o direito ao lazer, o direito à convivência familiar, tudo isso tem que ser preconizado, porque isso é fundamental para a formação da infância e da juventude. Bom, a Gabriela perguntou, e aí eu vou linkar um pouco com a pergunta da Marcela, porque as duas perguntam o seguinte. Vocês falaram, né, como que o trabalho influencia na educação e no lazer dessas crianças, que foi uma pergunta da Gabriela, e a Marcela pergunta o seguinte,
Como que o trabalho infantil ainda existe, sendo que ainda existem leis que o proíbam? Eu acho que seria importante também vocês trazerem uma definição do que seria o trabalho infantil, né? Até a faixa etária, né? Do que é considerado trabalho infantil e do que não é. Elvira, você pode começar? Olha, existe no Brasil a CONAET, a Comissão Nacional de Enfrentamento ao Trabalho Infantil. E o conceito que está no Plano Nacional de Enfrentamento ao Trabalho Infantil é toda atividade econômica, remunerada ou não, executada por crianças e adolescentes com menos de 16 anos. Eu acho importante, gente, a gente frisar aqui as faixas etárias, porque existe uma confusão entre a faixa etária da proibição do trabalho infantil, Gabriela, e da aprendizagem. Então, o trabalho infantil, ele é proibido para todas as pessoas com menos de 16 anos. Agora, o decreto 6481, ele proíbe as piores formas de trabalho infantil. Quando a gente se refere às piores formas de trabalho infantil, a gente está falando da faixa etária para jovens com menos de 18 anos. Por exemplo, se a gente for falar do trabalho infantil doméstico, ele é proibido para jovens com menos de 18 anos. E todas as 93 atividades e ou locais de trabalho que estão descritas no decreto 6481. Mas existe uma outra faixa etária, que é de 14 a 24 anos, que é a faixa da aprendizagem. Então, entre 14 e 16 anos, o jovem só pode exercer alguma atividade laborativa se ele estiver na aprendizagem, que é a Lei 10.097, que vai até 24 anos e não tem limite para as pessoas com PCD. Informações muito pertinentes, né, Daniela? E aí, como que a gente pode pensar sobre essa pergunta, né, da Marcela, pela visão do direito? Bom, vamos lembrar, em primeiro lugar, que o trabalho, a proibição do trabalho pela Constituição, pelos menores de 16 anos de idade, salvo na qualidade de aprendiz a partir dos 14, ela é uma proibição que alcança, inclusive, trabalho desenvolvido no regime familiar. A gente chama atenção disso porque o ambiente familiar é um ambiente, e os negócios, os pequenos negócios familiares, são normalmente locais onde a exploração da mão de obra infantil ainda está presente na nossa sociedade. E isso está proibido, ainda que controlado, ainda que seja um negócio familiar. Nas atividades rurais, é muito comum também inserir precocemente a mão de obra de filhos, né, dentro de um cenário de colaboração com toda a produção familiar. Nós temos que lembrar aqui que a Constituição brasileira e o Estatuto da Criança e do Adolescente, ao estabelecer limites etários, proibiu, inclusive, a exploração de trabalho remunerado com a finalidade de ser explorado em regime familiar. Bom, também acho importante dizer, né, que o trabalho, que a gente chama de trabalho educativo, né, que é o desenvolvido na escola, no âmbito da formação educacional, como, por exemplo, aquelas disciplinas pedagógicas que são voltadas a uma primeira formação para a inserção futura no mercado de trabalho, que elas são plenamente compatíveis com o regime constitucional brasileiro e com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso porque, né, o trabalho desenvolvido com a finalidade pedagógica, sem finalidade econômica, né, ele faz parte, inclusive, de um pilar da educação. Também me parece interessante falar, explicar, né, a questão da aprendizagem, que aqueles que desejam ter formação profissional e fazem a formação dentro do Sistema Nacional de Aprendizagem, que é oferecido pelo aquele chamado Sistema S, Senai, Senac, Sesc, SESI, né, e também por escolas profissionalizantes, eles podem, depois de ter a formação teórica, ser encaminhados para experimentar ou vivenciar na modalidade de emprego, combinando a formação
profissional com a formação educacional. Mas aí vai ter uma série de limites, inclusive com relação à jornada de trabalho. Os horários de trabalho não poderão prejudicar a frequência daquele estudante, né? As medidas, as restrições à inserção desse, então, são muito bem tratadas dentro dessa política no decreto 6481, tem um anexo grande lá de atividades que são proibidas, que podem expor a risco o trabalho do aprendiz, do menor de 18 anos de idade, né? E, nesse caso, o trabalho pedagógico ele tem finalidade econômica e ele vai gerar direitos trabalhistas. Então, nesse caso, o estudante que sai, né, de uma formação dentro do Serviço Nacional de Aprendizagem tem essa oportunidade para combinar trabalho com educação. E é importante a gente chamar a atenção disso, por quê? Porque nem sempre os trabalhos, às vezes você tem trabalhos que são pedagógicos, né, que não têm finalidade remuneratória e que estão, vamos dizer, no campo de atividades que também estão permitidas pela, por exemplo, legislação internacional, pelas normas internacionais do trabalho e pelas recomendações da Organização Internacional do Trabalho. As atividades leves, a partir dos 12 anos de idade, assim inseridas, por exemplo, como aquela atividade desenvolvida no âmbito doméstico, na colaboração do desenvolvimento da atividade doméstica, sem finalidade econômica, também está permitido. Então, o trabalho em caráter educativo e o compartilhamento do autocuidado em matéria da distribuição das atividades domésticas, ela pode, inclusive, considerar também as crianças na visão da OIT, mas não pode ser também um serviço pesado. Então, a gente chama atenção porque existem trabalhos que não são remunerados ou que estão explorados no âmbito familiar, ou que estão relacionados com a educação e com a formação familiar, inclusive, daquela criança, daquele adolescente, e que tem balizas em que o ordenamento jurídico, por momento, permite, em outros, vai simplesmente interditar ou estabelecer limites de esforços físicos, limites de proibição de atividades que podem ser, por exemplo, há certas atividades que não podem ser executadas, atividade em altura, atividade, por exemplo, com transporte de valores, né, porque isso era muito comum antigamente utilizar o trabalho de adolescentes para fazer transporte de pequenos valores, atividade bancária, isso não pode, né, pelo decreto 6481, enfim. Então, tem várias atividades que são interditadas, por quê? Porque, nesse caso, o trabalho pode representar risco, não só à formação educacional, mas como pode representar risco à própria integridade física daquela criança ou adolescente. Perfeito. Claro. A gente faz, né, Daniela, sempre uma diferenciação entre trabalho doméstico e tarefas domésticas. Né? Tarefas domésticas, a criança e o adolescente podem participar, que isso é salutar para o desenvolvimento deles, né, e também da família, uma colaboração, e é óbvio que isso não há uma remuneração. Eu quero voltar à pergunta da Gabriela, sendo que existem leis que o proíbem. Embora a legislação bem clara em relação às faixas etárias, e também, como a Daniela falou, o decreto 6481, que elenca as 93 atividades, Gabriela, a gente tem que dizer que aqui o que falta? Falta política pública, né, de identificação dessas crianças que estão, principalmente aqui, nos sinais e venda ambulante, né, é onde a gente tem visto mais o trabalho infantil. O trabalho infantil em Belo Horizonte caiu muito de 2023 para 2024, né? 2025, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do IBGE ainda não nos trouxe esses dados, que ela é medida geralmente em setembro e sai a resposta em março ou abril. Então, a gente precisa da equipe de abordagem, que é prevista pelo MDS, né, Ministério do Desenvolvimento Social, no sentido de identificar essas crianças e serem encaminhadas para o Conselho Tutelar, para o CRAS, para o CREAS, primeiramente por o CREAS, mas aí tanto faz, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, que é quando há uma violação de direito, porque ela tem o direito ao não trabalho. Nesse caso, a família deveria ser acompanhada em suas deficiências,
porque os pais não colocam os filhos para trabalhar por maldade, por serem ruins, mas muitas vezes por uma necessidade econômica, né? E isso cabe ao Estado, né, seja ele nível municipal, de estar acompanhando essas famílias. Por isso há a violação das leis, embora exista a faixa etária muito bem definida. Então, agora, há também o caso do trabalho infantil, que o menino quer comprar um tênis, quer comprar um boné, um celular, o que não há nada demais nisso, né? Mas a gente tem que ver também a questão do trabalho infantil no âmbito político, cultural e também de valores. Ótimo, ótima colocação. Inclusive a Letícia, né, veio com uma pergunta, e aí pensando um pouco sobre o mundo digital, né, porque agora o trabalho infantil ele está sendo compartilhado o tempo todo nas mídias sociais e isso não é considerado trabalho, né? Então a Letícia pergunta: o que vocês acham dos pais que usam o trabalho infantil para comover a sociedade em prol de promover vendas em cima dessas crianças? Daniela, você pode começar? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, tem a exploração econômica de trabalho infantil, né? Quando se tem a intenção de obter lucro na atividade que insere criança e adolescente, eu não tenho dúvida que, nesse caso, não dá para tratar como uma simples participação em rede social. Não, se está engajado, né, numa atividade econômica, me parece que é exploração de trabalho infantil, sim. E, nesse caso, me parece que existe uma regulamentação da CLT para a exposição, né? Você tem que ter, inclusive, autorização judicial para o que não tem sido observado, né, nessas redes sociais. Então, aqui combinam-se dois problemas. Em primeiro lugar, uma falta de percepção que as atividades como youtubers mirins, né, que às vezes são remunerados por participação econômica em vendas, né, ou em razão da monetização de plataformas digitais, que isso pode compor, sim, né, o universo de trabalho interditado à luz do ECA. Né, especialmente quando essa criança, esse adolescente passa a ser explorado, e a gente viu muitos casos que foram, inclusive, levados a público, explorados e que acabam fazendo o suporte econômico de toda a família. Então, a gente tem situações, né, já conhecidas do grande público, e a gente pode lembrar em uns casos, né, como, por exemplo, desde aquela menina do Itaú, a bebezinha do Itaú, né, e outras. Os pais não moravam aqui no Brasil, então, só para deixar claro, estou citando esse caso, porque não estava sob autoridade brasileira. Mas as autoridades brasileiras, elas devem atentar que, no uso das redes sociais e com a finalidade de e-commerce, né, a inserção de trabalho infantil, ela passa a estar regulada genericamente, vamos dizer, pelas regras gerais, né, do tratamento das crianças e dos adolescentes. Além disso, acaba expondo também a imagem de crianças e adolescentes, né, e há um debate importante no campo dos direitos das crianças e dos adolescentes sobre a exploração econômica de suas imagens. Então, tudo isso compõe um universo de debates ou de problemas que a sociedade, o direito, as instituições públicas ainda não enfrentaram adequadamente. Então, há um grande debate ainda, né, sobre a natureza jurídica dessas relações, como dar regulação, né, como mitigar riscos pela exposição dessas crianças em redes sociais, né, e não tem dúvida, se ela está inserida em atividade econômica, se ela está inserida em e-commerce, aí nós estamos diante de uma situação que, não obstante a forma digital, está dentro dos preceitos gerais regulatórios da exploração econômica, ou da vedação da exploração econômica de crianças e adolescentes, menores de 16 anos de idade, salvo na qualidade de aprendiz. A partir daí, com aquelas regulações que a gente está chamando a atenção, em que podem ser combinados o trabalho com a educação. Olha, gente, em relação a essa questão do trabalho comover a sociedade, aí há um apelo religioso, sim. É Letícia, né, a autora dessa pergunta? Isso. Ô, Letícia, normalmente as pessoas ficam comovidas por ser uma criança que está na venda,
né? A gente tem que prestar atenção nisso aqui, porque eu, quando faço essa palestra sobre trabalho infantil, eu geralmente brinco com a pessoa. Vamos criar um olho grego aqui, para que a gente possa olhar para aquela forma de trabalho e ver o que é que está atrás daquilo que pode prejudicar a saúde e o desenvolvimento físico e psicológico das crianças e adolescentes que estão naquela situação. Então, nesse caso de influenciadores, quem é que cria esse perfil? São os pais. E geralmente perpassa não só a questão econômica de classe A, B, C e D, né? Geralmente classe A e B, que estão atrás dos youtubers. Essa atividade é sim proibida. Hoje, como a Daniela falou, o MPT, o MTE, a OIT estão sim tentando regulamentar essas atividades. E os relatos que a gente tem de criança, tanto artística, quem tiver interesse no trabalho artístico, pode ler o livro da Cavalcante, da Sandra Cavalcante, que é uma professora do Rio Grande do Sul, que tem um trabalho muito interessante sobre o trabalho artístico. Ele é proibido e a autorização ela não é dada pelo juiz do trabalho, mas sim o juiz da infância e juventude, o juiz que muitas vezes ele não entende das consequências do trabalho infantil. Então, essas autorizações, antes elas eram mais livres, e o Brasil está respondendo à ONU, né, por essas autorizações. Então, hoje, os juízes, eles são proibidos, eles não têm a autoridade de autorizar qualquer trabalho infantil, exceto o trabalho artístico, que há essa valorização. Uma outra pergunta anterior em relação à capacidade mental, né, e prejudicar o desenvolvimento mental de crianças e adolescentes, a gente tem tido aí um menino que se enforcou de 11 anos, a outra de 8 anos que cheirou, né, até desodorante, até falecer. Então, isso tudo é influências das redes sociais, que devem sim ser acompanhadas pelos pais. Eu destaco também, Daniela, a questão do trabalho infantil no futebol, né? Nós de Minas Gerais, eu através do FECTIPA, que eu coordeno o Fórum Estadual de Enfrentamento ao Trabalho Infantil e Proteção e Profissionalização do Adolescente em Minas Gerais. Então, o trabalho artístico, o youtuber, o trabalho no futebol, tudo isso por trás tem a família que está estimulando esse tipo de atividade. Eu gostaria de chamar a atenção também, gente, eu não sei se vocês têm esses olhares, porque a gente tem um olhar muito específico, né, Laura? Agora, a Prefeitura de Belo Horizonte está com uma propaganda, né, municipal da Prefeitura e que tem uma criança sendo trabalhada artisticamente. Quer dizer, a própria Prefeitura, né, não teve olhar da proteção, né, em relação ao trabalho dessa jovem que está na propaganda atual. Perfeito. E o Vitor perguntou se existe alguma situação em que seja aceitável o trabalho infantil. Bom, essa é uma pergunta bastante complicada, né? Assim, na minha visão, se a gente olhar para macrodados, aqueles que se dedicam tem maior número de horas de instrução formal, maior número de horas na educação, tem depois uma inserção melhor no mercado de trabalho. Como o trabalho precoce ele acaba gerando e embalando altos índices de evasão escolar, né, nós temos dados oficiais aí do ano de 2023 falando que 40% dos estudantes que estavam em situação de evasão escolar foi exatamente por não conseguir compatibilizar o trabalho e a situação de estudo. Então, me parece que, respondendo aí ao Vitor, como é que é a pergunta dele mesmo? Não me parece que, se você pensar no macrodado, seja razoável você autorizar. E a elevação da idade mínima para um trabalho é um critério civilizatório.
Lugar de criança é estudando, é brincando. E se houver necessidade econômica da família, não se pode estribar a necessidade econômica no trabalho infantil. Por isso, foi muito importante lembrar que políticas públicas, né, que dão condições econômicas e que vinculam, inclusive, né, o acesso a benefícios sociais, a matrícula e frequência escolar, elas são a melhor política que se tem. Não é uma política de promover um emprego para o jovem e o adolescente, né? A ideia é que ele fique maior tempo dedicado exclusivamente à educação. Bom, embora eu não concorde, né, a legislação brasileira autoriza o trabalho artístico e nós temos visto também muitas autorizações no campo, ou uma certa benevolência no olhar do trabalho amador, antes dos 16 anos de idade, para fins de formação de atletas profissionais, né? E outras práticas que acabam nos levando a pensar que não tem, inclusive, uma política judiciária séria no sentido de restringir o acesso a essas atividades. E mais do que isso, quando se autoriza, tem que se ter um acompanhamento, vamos dizer, multidisciplinar, para assistência social, psicológica e acompanhamento familiar. E o tempo todo entender que esse tipo de trabalho ele não pode prejudicar a formação educacional e nem moral da criança e do adolescente. Então, embora o trabalho seja e a ética protestante, a ética, as religiões cristãs, né, e todas, às vezes, aponta para a valorização do trabalho, para a dignidade do trabalho. O trabalho é a forma do homem se dignificar. Esse homem que nós estamos falando não é uma criança ou adolescente, porque a criança e adolescente, ele, inclusive, tem que se preparar para esse momento no mercado de trabalho. Então, não me parece razoável ficar flexibilizando. E a Constituição não flexibilizou. Como eu sou uma jurista, os juristas juram que vão cumprir a Constituição. Então, eu juro aqui para você, como é que é o nome dele? Vitor, que eu não vou contrariar a Constituição. E acho que lugar de criança é na escola. Ok, Vitor, interessante. O trabalho infantil é proibido para jovens com menos de 16 anos. Ponto. É proibido. Tarefas domésticas, a gente não considera trabalho infantil, né? Economia familiar, o Ministério do Trabalho não entra nesse aspecto, desde que nenhum jovem com menos de 18 anos estejam na lista das 93 atividades ou locais das piores formas de trabalho infantil. Eu quero dizer que mesmo no caso da família, ela não pode colocar esse jovem em situação de nenhuma atividade que está na Lei 10.000, no Decreto 6481. Que são as piores formas de trabalho infantil. Então, não há nenhuma liberação em relação ao trabalho infantil, exceto quando o juiz, que não é o juiz do trabalho, não é o juiz especializado nessa área, permite o trabalho artístico. É a única condição que o juiz pode fazer isso. E agora, é interessante a gente ver também a questão das políticas públicas novamente, né? Nós precisamos de escola em tempo integral. Como a Daniela falou, lugar de criança é na escola. Então, que haja, isso já é constitucionalmente garantido a escola em tempo integral. Agora, o Estado tem algumas escolas de ensino médio em tempo integral e que a sociedade, às vezes, se indigna com isso, porque a escola é em tempo integral. Quer dizer, existe toda uma inversão de valores entre trabalho e educação. A educação agora também criou o sexto horário, o que prejudica, muitas vezes, o jovem que sai da aprendizagem, que a aprendizagem aqui em Minas normalmente são 4 horas, e quem notifica a aprendizagem, acompanha a aprendizagem, é exatamente a seção onde eu trabalho no Ministério do Trabalho e Emprego. Então, o jovem aprendiz, ele faz 4 dias de prática profissional, inclusive eu tenho 7 aprendizes sobre a minha responsabilidade, e 1 dia de aula teórica,
na instituição de ensino. E isso é concomitante. Ele não faz primeiro a parte teórica e depois vai fazer a prática profissional. É concomitante, teórica e prática. Inclusive, se o auditor fiscal do trabalho chegar na empresa e o menino não estiver fazendo a parte prática coerente com o programa de aprendizagem registrado no Ministério do Trabalho, com certeza essa empresa será autuada. Então, trabalho infantil, nem pensar, tá? Ótimo. E aí, para finalizar, eu gostaria que a gente falasse um pouco, então, dos impactos, né, dessas crianças que passaram pelo trabalho infantil, né? E isso é uma pergunta do Pedro, né? O trabalho infantil também pode afetar a mentalidade do adolescente? Então, pensando aí, né, a longo prazo, quais são os impactos disso nessa criança que passou por esse momento na vida, né? Daniela, você pode começar? Bom, como a gente já disse, o número de horas de instrução formal, o número de anos em que um estudante se dedica à instrução formal está diretamente relacionado à melhor posição dele no mercado de trabalho futuro. E as pesquisas do IBGE, quando elas fazem uma série histórica, elas inclusive apontam que o número de anos de instrução formal da mãe impacta na posição social dos filhos. Então, quando você me pergunta assim, quais são os efeitos de longo prazo, os efeitos de longo prazo, eles são muito importantes, porque eles não só afetam aquele trabalhador infantil que não teve condição de estudar e se formar adequadamente para, no momento certo, se inserir no mercado de trabalho, como também ele acaba, né, os pais e mães que têm menor número de anos de estudo, né, acabam também não propiciando melhores posições sociais para os seus filhos. Então, isso acaba gerando, inclusive, na cadeia, ao longo de uma série histórica, né, uma imobilidade social. Então, é muito importante que se invista em educação, que na erradicação do trabalho infantil, né, que os sistemas de aprendizagem sejam utilizados de maneira própria, sem risco para esses estudantes, para que eles tenham depois, na vida adulta, a melhor condição de se posicionar no mercado de trabalho e dar para seus filhos, netos e futuras gerações também esses impactos mais favoráveis de sua melhor posição social. Me volta a pergunta do Pedro aí, que eu fiquei com... Como que o trabalho pode afetar a mentalidade do adolescente? Tá. E aí, Elvira, pela sua, né, participação no FECTIPA, né, a sua posição, eu acho que seria importante, né, até finalizar, sobre quais medidas a gente pode tomar caso a gente veja uma situação de trabalho infantil, por exemplo, né? Gente, o fator psicológico, a gente às vezes não consegue medir. Eu sou psicóloga e às vezes a gente consegue medir esse impacto psíquico. Eu sempre cito aquele serial killer, né, de São Paulo, que levava na moto as meninas para um parque dizendo que elas iam fotografar e as assassinava, né? E ele pede, não me solte que eu volto a fazer isso. Esse menino trabalhou no matadouro quando era o trabalho infantil, né, no caso dele. Quer dizer, a gente não consegue muitas vezes medir o que esse resultado psíquico lá na frente vai refletir. Fora a questão da humilhação, né? A criança se sente humilhada, o cansaço físico de criança em desenvolvimento é muito maior, né? A pele não está completamente formada, né? Só lá dos 18 anos. Então, há uma série de fatores. E, gente, se vocês querem tirar a inocência de uma criança ou colocá-la no tráfico de drogas, é só você colocá-la nas ruas para trabalhar. Num instantinho, elas pegam aquela malandragem da mentira, né? A gente tenta colher dados da escola onde ela está, né? E quem vende bala, chicletes, entregar maconha, cocaína e qualquer outra droga já tem expertise nisso. Então, hoje eu vejo lá na Alberto Sintra meninos que começaram com 8, 9 anos e hoje estão com 13 e estão traficando. A gente vê isso lá
né? É só qualquer autoridade que queira ir lá ver. Eu, como sou coordenadora de um fórum, eu faço controle social, e geralmente, às vezes, a gente é chata, né, de ficar colocando o dedinho nessas feridas. Mas aí, Laura, a gente tem que pensar aí, eu volto, sabe, Daniela, na questão da escola, né, que tem que sobrepor o direito à educação, sobrepõe qualquer direito ao trabalho, como você falou, no caso da aprendizagem, que além do Sistema S, que é o principal formador, a gente tem as entidades sem fins lucrativos, né? Que a gente pode citar aqui, inclusive a Cruz Vermelha, sempre serviu à Universidade, né, Federal de Minas Gerais como jovem trabalhador acima de 16 anos e também os aprendizes. Então, os fatores psicológicos é difícil de mensurar. A gente vai ver isso lá na frente. Eu, como faço muita palestra nesse sentido, no final da palestra eu dou capacitação para os municípios, que tem o TAC, né, o Termo de Ajuste de Conduta, junto com o Ministério Público do Trabalho, e sempre no final das minhas falas vem uma professora, vem uma assistente social que fala das suas lesões em relação ao trabalho infantil. Então, o afeto à saúde como um todo, né, é muito grave. Ele sempre vai existir, né? Não tem como dizer sobre trabalho infantil sem ter esses afetos, né? Sempre vai ter um prejuízo para essa pessoa, né? Vivendo essa dimensão do trabalho infantil. A Daniela quer falar sobre os canais de denúncias, né? E aí a gente vai partindo para a finalização do nosso episódio. Bom, se você te deparar com a exploração econômica de crianças e adolescentes, por favor, denuncie nos canais próprios. E quais seriam esses canais? Ministério do Trabalho e do Emprego e também no Ministério Público do Trabalho. Além disso, também, dependendo se houver também outros riscos que podem traduzir maus tratos, também podem ser acionados os conselhos tutelares e outros órgãos de proteção à criança e adolescente. Mas não deixe de denunciar. Por quê? Porque se você se silencia, essa criança será silenciada, né? E essa criança silenciada, ela provavelmente pode sofrer mais do que aquela restrição e aquele efeito psicológico imediato, e isso pode traduzir em um grave problema social, e um grave problema que adoece a toda a sociedade. Nós todos temos que nos envolver e combater as piores formas de a exploração do trabalho infantil em geral e também as piores formas de exploração do trabalho infantil. Só avisar, né, que existem ainda uma lista de atividades que são consideradas as piores formas de explorar o trabalho infantil. Você pode citar? Claro, aqueles que trabalham em conflitos armados. 93 atividades. Aqueles que as atividades. Gente, são 93 atividades. Coitada da Daniela, eu já falei aqui. Vocês pegam, baixam o decreto 64. A Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho aponta 5 eixos. 5 eixos, né? A utilização de menores em conflitos armados e para práticas militares, né? Como, por exemplo, a utilização e recrutamento em guerras, né? Tráfico de drogas, né? A utilização para produção e distribuição de drogas, na produção e exploração de pornografia infantil, e nas atividades que possam expor a risco a saúde e a integridade moral das crianças e dos adolescentes. E aí, a OIT fala que cada país tem que elaborar uma lista das piores formas de exploração de atividade infantil. E o Brasil, nesse decreto, que a gente não sei se tem jeito de a gente colocar um link, ou sugerir que se pesquise no site do planalto.com, o decreto 6481 de 2008, e ele vai lá listar nos seus anexos, as atividades que são proibidas para os menores de 18 anos de idade.
Então, é muito importante que os adolescentes que estão nos estudantes, que estão nos escutando, que eles saibam se as atividades, que se por acaso ele trabalha, se as atividades são compatíveis com aquelas permitidas pela autoridade do Ministério Público, do Ministério do Trabalho. E, em caso de denúncia, pode entrar no site, tem denúncia via eletrônica, no site do Ministério do Trabalho, Emprego, e no site do Ministério Público do Trabalho, além de conselhos tutelares e outros órgãos, Disque-100 também, né? E outros órgãos de exploração que vão proibir a exploração de crianças e adolescentes. Ô, gente, eu não gosto do Disque-100, que o Disque-100 hoje, antes era na Bahia, né? Hoje ele está no Distrito Federal. E até que essa denúncia seja processada, seja encaminhada para o Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério Público do Trabalho e todo o sistema de garantia de direitos, né, que vai CRAS, CREAS, vai Defensoria Pública, Conselho Tutelar, isso leva um grande tempo para essas denúncias chegarem. No Ministério do Trabalho, o canal é o IP Trabalho. Né? Você só baixar o app na loja sua, de preferência, e no caso do Ministério Público do Trabalho, o app é o Pardal. Né? Só vocês entrarem no Google, na própria celular, vocês abaixam esses canais de denúncia. A gente precisa ter mais denúncia, né, Daniela? Qualificada. Né? Agora, aquele menino que está na rua vendendo, Laura, não tem o que fazer. Você não tem ali, naquele momento, que a equipe de abordagem da prefeitura devia estar aqui, né? Devia estar ali naquele espaço. Você não tem um canal direto de denúncia. Você pode encaminhar essa denúncia depois, mas a equipe de abordagem, ela é pequena, né? São 2 ou 4 só. Então, para um município como Belo Horizonte, é insignificante. E as outras equipes de abordagem, que pessoas de rua, em moradia, né, elas não atingem a questão do trabalho infantil. Então, nós temos aí uma defasagem muito grande. Quanto aos objetivos do milênio, 8.7, que refere-se ao trabalho infantil, nós tínhamos uma meta até 2015 para eliminar as piores formas de trabalho infantil. Nós não cumprimos essa meta em 2015. Ela foi prorrogada para 2025. Vocês acham que nós, em 2025, hoje, nós vamos eliminar as piores formas de trabalho infantil no Brasil? Não, não vamos. Por quê? Porque não existe política pública organizada de escola em tempo integral, que foi anunciada e a gente ainda não viu. A maioria dos grandes centros não tem equipe de abordagem. Quando tem, ela é deficitária, né? Então, quando a gente vê a criança trabalhando na rua, a gente tem que procurar sensibilizar, né? Seria até um caso de polícia, porque atrás dessa criança sempre tem um pai escondido. Outra coisa, Laura, só para complementar, eu queria fazer uma campanha, sabe, Laura? Uma campanha que fosse o ano inteiro, valorizando o trabalho do adulto, que o pai e a mãe vai para a rua vender e deixa os seus filhos descansando. Essa desculpa da pobreza é muito relativa. Nós tivemos um caso na Alberto Sinta que uma criança de 9 anos começou a chover, ela foi atravessar a rua e foi atropelada e levada para o Odilon Bering, não, aquela lá no João 23. Não, o outro, lá em Venda Nova. Ah, tá, o Risoleta Neves. O Risoleta Neves, né? Passou uns 30 minutos, chegou o pai e a mãe no carro, atrás do menino. Quer dizer, não é sempre a pobreza que coloca essas crianças em situação de trabalho infantil. Chegar a um ponto que é isso que a gente quer? Não, não quer. A gente quer proteger a família, mas que a família tem que ser penalizada de uma certa forma em relação a essa exploração, porque é um círculo vicioso da pobreza. É pobre, põe para trabalhar, não estuda, não profissionaliza, tem baixa empregabilidade, vocês vão conversar, né, um dos temas, e fecha o ciclo da pobreza. Não arruma trabalho e fecha o ciclo da pobreza.
E quando você pensa no idoso que trabalhou, ele também é mais uma despesa para o Estado, que não fez o para casa quando a criança devia estar na escola. Eu chamo a atenção também, a questão da escola é muito séria, já que a gente está aqui na Faculdade de Educação, os anos pandêmicos, né? 2019, 20, 21, e que as escolas estiveram fechadas. Quantas crianças não quiseram voltar para a escola? A OIT falou que teve um incremento de trabalho infantil no período da pandemia, né? Sim, houve. A OIT apontou que na América Latina e no Brasil teve um incremento de trabalho infantil, muito inserido no contexto doméstico. Exatamente. E como aumentou também a exploração sexual, né, Daniela, nesse período. Então, a gente passou a valorizar mais a escola, né, em relação a essa violação de direito. Ok, eu acho que você pediu para eu falar mais alguma coisa? Os canais de denúncia. O IP no Ministério do Trabalho e o Pardal no Ministério Público do Trabalho e todo o sistema de garantia de direitos. Elvira, para finalizar o episódio, você gostaria de fechar com alguma mensagem, alguma reflexão sobre esse assunto? Eu gostaria de chamar a Daniela para participar do FECTIP MG. Que legal. Dani, você quer finalizar com alguma mensagem, alguma informação? Bom, em primeiro lugar, agradeço o convite para estar aqui comunicando com a Elvira e com todos os nossos estudantes de ensino médio. Lembrar que vocês são estudantes e que não há nada mais importante nesse momento da vida de vocês do que a educação. Não tenho pressa para entrar no mercado de trabalho, né? Aproveita, inclusive, hoje os projetos que existem do governo federal e que fazem o chamado pé de meia, né, para se formar. Por quê? Porque o número de anos em educação formal vai gerar um trabalhador melhor qualificado. Então, para a sua vida, para a vida da sua família, por favor, dedique-se à escola. Lugar de criança e adolescente é na escola. Essa que é a minha mensagem final. Maravilhoso. Combino com ela. Lugar de criança é na escola em tempo integral. Perfeito. Daniela, Elvira, um prazer receber vocês para a gente debater essa temática. Eu sou a Laura Krieger e o Ciências na Escuta encerra aqui.